Oi, designers e criativos! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Refazendo Embalagens. O escolhido da vez foi a embalagem do Toddy, um achocolatado. Eu confesso que particularmente prefiro o Nescau, mas essa é uma longa discussão. Então deixa aqui nos comentários se você é Team Toddy ou Team Nescau, que eu quero conhecer a sua índole. A marca Toddy nasceu em 1916 e a ideia era fazer uma mistura de duas bebidas diferentes que eram bem conhecidas na época. A Scott Toddy, que é uma bebida feita à base de mel, gema de ovo, creme de leite e whisky. E a Rum Toddy, que é feita com melaço de cana, rum e cacau. Confesso que essa parece um pouquinho mais atrativa. Porém, o achocolatado, apesar da ideia ser o gosto dessas duas bebidas, já veio com a ideia de ser uma bebida não alcoólica. O nome Toddy veio da tradução de bebida quente e adocicada, mas hoje a gente sabe que essa bebida é consumida tanto da maneira quente quanto a gelada. Eu particularmente prefiro tomar Nescau da maneira gelada. Não sei você, mas tudo depende das preferências da pessoa. Em 1933 que a marca Toddy começou a ser comercializada no Brasil. Mas quando ela entrou aqui no Brasil, os comerciais, as propagandas, as campanhas de publicidade, elas tinham um apelo totalmente à saúde, assim. A bebida era vendida como se fosse realmente um suplemento alimentar. Eu vou deixar passando na tela para vocês algumas campanhas da época para vocês verem um pouquinho mais como que era a comunicação dessa marca em relação ao mercado brasileiro. Quando o Toddy surgiu, ele inicialmente era comercializado numa lata onde abria através de um lacre. Porém, depois que a empresa Quaker adquiriu os direitos dessa marca, eles trocaram essa embalagem para uma embalagem plástica como conhecemos hoje, com a tampa de rosquear, que convenhamos que é bem mais prática para utilizar no dia a dia. A identidade visual foi mudando ao longo dos anos, mas a essência de ser mais jovial e atrair esse público sempre se manteve desde as primeiras embalagens que foram desenvolvidas. Eu particularmente adoro a embalagem original, apesar de não gostar de Toddy. Eu acho essa embalagem realmente cumpre o papel dela de atrair esse público mais jovem, atrair crianças, e ela realmente se destaca nas prateleiras do supermercado. E eu decidi então pegar alguns elementos da embalagem original para trazer para meu processo criativo. Lembrando que essa embalagem que eu faço para esse quadro trata-se apenas de uma brincadeira onde eu quero desafiar a minha criatividade, mostrar um pouco para vocês de como funciona um processo criativo, mas caso fosse comercializar uma embalagem dessa, ela estaria totalmente fora dos padrões que uma embalagem precisa ter para estar na prateleira do supermercado, e também está totalmente fora dos padrões da marca, da identidade visual. Então seria uma quebra muito gigantesca de identidade substituir pela embalagem que eu vou desenvolver aqui. Então trata-se apenas de uma peça para estudo, mas não tem intenção de ser um design comercializável, tá bem? Bora lá pro processo criativo. Comecei o meu processo como de costume, primeiro fazendo o painel semântico, colocando algumas referências que eu queria para a embalagem, e depois eu já abri uma prancheta lá no Illustrator e escrevi tudo que estava no painel frontal da embalagem. Menos aquela observação ali que eles substituíram o peso líquido, porque é uma informação de transição. Quando eles trocam o peso de alguma embalagem, precisa ficar por algum tempo, mas depois essa informação é retirada. Então eu já resolvi retirar e colocar apenas as informações mais relevantes. Depois eu fui em busca de uma fonte. Eu queria ter uma fonte que fosse parecida com a fonte do Toddy, mas que ela tivesse traços mais energéticos. Então vocês vão ver depois que com muita procura eu consegui encontrar uma fonte bem diferente, bem legal para minha embalagem. Depois eu recortei a vaquinha, porque eu queria manter a vaquinha, eu acho ela muito icônica na embalagem do Toddy. E essa vaca, ela recentemente foi recriada e desenvolvida por artistas. Eu peguei a imagem lá no Behance, aliás, e eu acho muito legal essa vaquinha, ela imprime a personalidade. Então eu peguei a imagem para recortar e utilizar ela. A vaquinha que eu estou utilizando, ela está em uma posição diferente da embalagem original, mas eu acho essa posição desenvolvida ali em 3D muito bacana também para a ideia que eu vou desenvolver depois. Então eu fui fazendo o recorte, depois eu só salvei ela em PNG e levei lá para o meu Illustrator, porque a gente sabe que não dá para fazer esse tipo de recorte no Illustrator.
Depois eu tentei fazer um Toddy meio que escorrendo ali, como se fosse um líquido, mas vocês vão ver que ao longo do desenvolvimento eu abandonei a ideia, porque realmente eu não curti muito ela, achei que não foi necessário, acabava pesando e carregando mais. Mas nesse momento eu deixei ela ali de cantinho, não deletei essa ideia totalmente, porque talvez eu poderia vir a utilizar. Depois eu tentei fazer uma forma diferente ali no fundo, mas eu acabei achando que ficou infantil demais, fofo demais. E a embalagem, por mais que ela é mais jovial, ela não é tão fofa, ela não é tão... Não sei se é fofa a palavra certa, mas ela não tava caminhando pro lado que eu queria. Ela é um pouco mais energética. E quando a gente pensa em algo energético, geralmente ele tem um pouco mais de arestas mais pontiagudas. E eu acho que tava quebrando um pouco com o design e com a mensagem que precisava comunicar. Então vocês vão ver que depois eu vou substituir apenas por um círculo atrás da vaquinha, que já cumpriu o seu papel e cumpriu a missão que eu queria. Eu queria também posicionar a palavra Toddy de uma maneira diferente, porém manter a curvatura, porque nas últimas vezes que a identidade visual foi mexida, eles fizeram esse ângulo ali na palavra Toddy, que eu acho muito bacana e ela ocupa muito bem o espaço ali da embalagem, né? Quando a gente coloca nesse ângulo, nessa posição. Então eu resolvi manter a posição, apesar da fonte ser mais diferente, ela é mais pontiaguda, como eu comentei com vocês. O Y ele vem com a perninha para baixo, como na fonte original, porém com uma personalidade diferente, um pouco mais moderna. Então eu puxei para minha embalagem também esse contorno que a palavra Toddy tem, que é um contorno branco, azul, com a palavra em vermelho, porque eu queria manter isso. Eu acho que eu precisava manter para ficar a cara do Toddy, para não descaracterizar totalmente a minha embalagem. Apesar de eu achar que mudou sim bastante coisa, eu consegui trazer alguns elementos como que eu pensava inicialmente para minha ideia. Depois eu entrei no impasse de colocar mais elementos lá na parte de baixo, porque eu tinha alguns elementos parecidos nas minhas referências. Depois eu vi que não encaixou muito bem, mas eu fui deixando ali. Quando eu vejo que uma coisa não tá muito legal no meu design, eu não descarto ela totalmente do meu design. Eu deixo ela num cantinho separada e depois eu vejo se eu vou realmente utilizar ou não. Quantas vezes talvez você montou um design legal, fez uma forma diferente pro seu design, você deletou e depois se arrependeu e foi lá e fez de novo. Então é legal a gente deixar. Eu queria manter também a palavra original, porque eu acho muito legal isso, que ela vem de tradição, então todos os produtos que eles são mais tradicionais, eles levam essa palavra original com eles. E também fui posicionando as outras informações do meu painel frontal, como fonte de vitaminas, o peso de 370 gramas e o alimento achocolatado em pó. Depois eu tive a ideia de colocar esses raios ali, porque é uma fonte de energia, de vitaminas, e eu achei que ficou bem legal, ficou jovial. E ele conectou muito bem com o restante dos elementos ali da minha embalagem. Parece que ele trouxe mais equilíbrio ali pro meu design e pra minha peça. Ali antes tinha uns espaços vazios, um espaço vazio ali que faltava um pouco de equilíbrio. E eu achei que esses elementos trouxeram o equilíbrio que o meu design precisava. Além disso, ele trouxe mais jovialidade e mais energia também para o design. Como vocês podem ver, eu faço tudo no preto, branco e cinza. Eu evito ao máximo colocar as cores, porque as cores eu acredito que elas vão para o momento final, para o momento onde a gente está ali concluindo o nosso design, concluindo a nossa embalagem. Se você começa a utilizar cores antes do momento certo, antes de finalizar a sua embalagem, a chance de você se atrapalhar muito durante o processo. Então, depois que eu comecei a fazer o meu design em cinza, branco, preto, começou a ficar muito melhor para trabalhar, eu comecei a ter umas ideias muito legais. E a gente pode ver que quando começa a dar cor ali no nosso design, na nossa embalagem, ela começa a tomar vida. Eu queria colocar um gradiente ali no fundo, um pouco mais escuro, para dar mais destaque e contraste para a vaca e para aquele círculo amarelo, que eu decidi manter na embalagem original. E eu achei que esse tom de achocolatado, esse marrom meio gradiente, ficou muito legal.
Depois eu fui fazendo alguns ajustes, porque eu não sabia muito bem quais cores que eu ia utilizar como destaque, mas vocês vão ver que ao longo das tentativas eu fui achando as melhores cores para a composição final. Então é por isso muito importante você deixar o seu design em preto, porque de repente você consegue soluções melhores através dos testes. E se você coloca a cor já de cara, talvez você não consiga ter essa liberdade para testar contraste e as cores. E assim ficou a minha embalagem, bem básica mesmo, mas eu achei que ficou bem diferente da embalagem original, porém mantendo elementos da embalagem original. E assim ficou a embalagem do Toddy, num pote diferente. Eu não achei um pote exatamente igual ao achocolatado original, mas eu achei esse pote bem bacana e combinou muito bem com a embalagem. Eu acho que ornou muito bem com a proposta do Toddy e com a proposta de ser uma embalagem prática para o dia a dia, para as pessoas utilizarem e as crianças também conseguirem utilizar essa embalagem. E além disso, eu também fiz uma aplicação em outro mockup, que é a aplicação em um mockup de um plástico para as pessoas que têm interesse em adquirir o refil do Toddy e preencher o pote de plástico, que a gente sabe que essa questão ambiental também é muito importante no momento da gente comercializar produtos e embalagens. E eu achei essa versão ali do refil muito bacana também e muito comercializável caso a marca Toddy tivesse interesse em fazer essa prática. Eu não sei muito bem, eu acredito que eles têm isso, tem essa versão em plástico ali em refil, mas se não tiverem, é uma excelente oportunidade de cuidar do meio ambiente e também trazer mais economia para os seus consumidores. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse processo criativo, se vocês curtiram, se vocês aprenderam com esse processo, porque mais do que a opinião de vocês, é importante que vocês também aprendam através do Refazendo Embalagens, que vocês aprendam a história das marcas e aprendam mais sobre design. Eu vou ficando por aqui, não esquece de deixar o seu like se você gostou desse vídeo, porque ele é muito importante pra mim. Se inscreve no canal caso você goste de conteúdos como esse. Agora eu vou deixar na tela 2 vídeos para você continuar maratonando o canal. Um beijo e até a próxima!